sobre esse tema, ouvindo o Filho amado, e tem sido tremendo, queridos. Eu confesso que tem sido tremendo. Eu gosto de reuniões assim, em que a gente saboreia a palavra com muita simplicidade. E é a segunda vez que ouvimos ou que visitamos esse texto aqui, nesse período, pelo menos no período que eu estou aqui, né? Eu estou aqui acho que 4 anos. O pastor João fez uma série aqui e me acrescentou muito. E aí o pastor André retornou a esse texto e Deus tem acrescentado também grandemente, queridos. Um pastor, um líder da minha juventude, ele dizia: você quer praticar a palavra? Quer ser um praticante da palavra? Comece lendo Mateus 6, 5, 6, 7. Você não precisa começar com a Bíblia toda. Só com 5, 6, 7, você já vai ter um bom evangelho para viver. Para viver de verdade. Muitas vezes a gente vem à igreja, a gente ouve palavras na internet, a gente vê, né? Hoje está tudo muito fácil, a gente tem acesso a homens de gabarito, né? Elevado, hoje, a nível mundial. Está na palma da nossa mão. Mas esse texto, ele é tão simples, queridos, tão simples, tão direto, que os mais gabaritados, quando você lê, você fala: nossa, é isso que eu estava pensando. Porque não tem muito o que acrescentar. Jesus Cristo foi muito claro. Ele vem tratar com o pessoal que estava acostumado a ter mestres. A época de Jesus era essa época, assim como a nossa. Muitos mestres, muitas vozes. Tinham escolas de interpretação da lei na época de Jesus. E o pessoal escolhia, se engajava nessas escolas. Mas na frente a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fazia parte de uma escola, a escola de Gamaliel, um rabino, um mestre. Ele não era o único. Tinham pelo menos mais 3 escolas fortes da interpretação da lei. E para que interpretar a lei? Para viver a lei. Interpretavam a lei e os profetas para viver. Porque a intenção de Deus sempre foi prática com o Evangelho, com a Bíblia. Hoje é uma discussão muito forte em torno de questionamentos que estão muito longe da gente. Os porquês, né? Os porquês existenciais, emocionais. Mas lendo a Escritura, a gente percebe que Deus, ele não se preocupou em explicar muito as coisas. Porque ele se preocupou em revelar o amor dele na Escritura. O quão grande é o amor dele. Então toda essa história culmina nessa fala, a fala de Cristo. A sabedoria encarnada, o Logos, o Deus supremo entre os homens, o maior dos mestres, agora está diante desses homens. E não como os outros mestres. Ele está diante de pescadores, lavradores, pastores, num monte, numa planície, não num lugar de posições, de cadeiras acadêmicas, como eram os fariseus. Ele escolheu falar conosco essa mensagem, porque essa mensagem é simples, é para nós.
que entendemos muito, ou pouco, ou nada. Nós vamos entender o princípio que é o caráter de Deus. E esse sermão, ele é assim, Jesus ele fala, ele dá um conceito, e daqui a pouco ele fala, é assim que faz, é assim que ora. Já está implícito ali que você tem que orar. Você já sabe que tem que orar. Porque ele está fazendo um paralelo com o que já existe. Olha, os incrédulos oram assim. Os outros pensam assim, mas a gente vai fazer assim. Ele está tratando como a gente já vivia. Ele está tratando como aquele povo já vivia. Olha, o pessoal está jejuando assim. Os hipócritas jejuam assim. Mas nós vamos jejuar assim. O ímpio, ele age dessa forma. Nós vamos agir dessa forma. Na lei de Moisés era assim, mas eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui. Ele vai trazendo algo que existe. Nós temos essa cadeira, mas agora nós vamos colocar uma capa nela, para ela ficar melhor ainda. Nós temos um carro, mas agora nós vamos andar de avião. Ele ia trazendo coisas e acrescentando, ou mudando, transformando. Porque àquela altura, muito do que Deus tinha dado ao homem já tinha se perdido. E essas pessoas estavam ali, sedentas por ouvir algo. Quando lemos o Evangelho, a gente vê os discípulos dizendo, ou alguém dizendo, olha, esse fala com autoridade que a gente não viu até agora. Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse mestre? Quem é ele? Então, depois de tudo que a gente já viu, a gente chega aqui no verso 19 do capítulo 6. Acho que é 19, né, pastor? O senhor colocou 16, mas o senhor já falou de 16. Né? Nós vamos hoje do 19 ao 24. 6 versículos. Falar de um assunto sério, muito sério. No capítulo 6, Jesus ele vem tratando das disciplinas espirituais. Ele vem falando de como a gente exerce caridade no início. Depois ele fala da oração e da pendência relacional, que é o perdão. Essa condição universal, né, que Deus colocou. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Mateus 6, verso 19. E então ele vai falar de jejum. E agora ele traz o nosso relacionamento com Deus para o campo da vontade, do desejo. Ele vai falar de ambição. Depois que nós aprendemos como fazer a verdadeira caridade, como orar segundo o que Deus deseja e a jejuar da forma correta, Jesus vai tratar do meu coração, das minhas ambições. E esse tema é muito sério, queridos, porque no verso 24 ele diz: ninguém pode servir Veja que ele já falou desde o início. Como você exerce caridade? Como você ora? Como você se relaciona? Como você jejua? E agora ele resume dizendo: ninguém pode servir. Nós somos filhos de Deus. Mas a maior verdade é que somos servos. Servos de Deus. E a palavra servir sempre foi um paradigma para o ser humano. Porque ninguém quer servir. Eu não quero servir. Servir supõe que eu não tenho um desejo e uma vontade. Servir supõe que tem uma regra que eu devo seguir. Servir supõe que há um limite.
Isso é o servir. Quando Jesus ele tomou a forma de servo, ele tomou a forma de limite. Ele colocou limites a ele não poderia mais usar o seu poder. Está lá em Filipenses capítulo 2, Jesus tomou a forma de servo e ele não usou de usurpação. Ele tomou as limitações humanas para ser um servo. E servir é fazer o que outro quer. É trabalhar, se voluntariar a fazer algo que outro quer. Isso é servir. Jesus, ele começa no 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções na Arque, tá, e a Mamon. Que significa riquezas, o dinheiro. Queridos, esse texto simples, esses 6 versículos, Jesus, ele coloca as ideias simples para nós. Ideias e ideias contrárias. Ele começa falando de céu e de terra. São os primeiros versos. Não acumulem tesouros na terra. Mas há um porquê em não acumular. E há um significado nesse acumular. No contexto em que ele estava conversando com o pessoal de uma sociedade muito diferente da nossa. Hoje nós temos reflexos daquela sociedade. Mas era muito diferente. Nós vemos no Antigo Testamento o pessoal dizer que, olha, eu vou te pagar com 10 mudas de roupa. Olha só, roupa era pagamento. Tamanho o valor das roupas. E Jesus começa dizendo, olha, se liga, não vai acumular roupa. Porque a roupa significava posição social. Hoje nós temos só um reflexo disso. Mas naquela época era base da sociedade. A roupa que a pessoa vestia. Porque não era fácil fazer tecido. Só os reis, os nobres, o pessoal que tinha dinheiro tinha acesso a tecidos finos. Os pescadores, os lavradores não tinham. Então o camarada que tinha uma roupa, ele guardava aquilo ali. Era uma riqueza. Porque significava também que ele estava em algum patamar na sociedade. Ele fala de coisas que enferrujam, porque naquela época também era difícil manipular metais. O camarada que tinha um copo de um metal precioso, ou de cobre, ou de ferro, é um negócio extraordinário. Era coisa cara, todo mundo tinha utensílios de barro.
Porque não era fácil manipular. O exército romano se tornou o que era nessa época de Cristo, porque eles conseguiram manipular o ferro com habilidade, de forma que as armaduras ficaram mais leves e resistentes. Não era fácil. E Jesus coloca outra situação daquela época para o pessoal. Olha aí. O ferro também não adianta. Os metais não adiantam. E os ladrões que escavam e roubam é uma realidade estrutural daquela época. As casas eram frágeis. Ele não está falando aqui no sentido que nós temos hoje, né? Os ladrões escavam. Talvez alguém pense, é aquele negócio do pirata. Escondeu o tesouro em algum lugar, né? E alguém pegou o mapa e foi lá descobrir onde é que esse tesouro está. Não era bem isso. As casas eram frágeis, não eram como hoje. Então, os ladrões, eles conseguiam, em algum momento de distração, quebrar uma parede com mais facilidade e entrar. Tanto é que as cidades eram fortificadas, porque as construções normais não eram tão fortes. Então, se conseguia escavar e entrar no local onde tivesse um tesouro e levar. E Jesus coloca essa realidade para o pessoal, foi muito claro. Foi muito claro. Todo mundo ficou, opa, o que a gente tem de mais difícil de conseguir não vale nada. Mas a palavra-chave é o acumular. Porque acumular, queridos, nessa época, significava alguém que conseguia reter essa riqueza. Não era qualquer um que conseguia acumular, porque o pessoal trocava as coisas também. Não era todo mundo que conseguia reter as riquezas. Porque se o André devesse para o Miqueias, e ele viesse aqui, o que tu tem aí? Ah, eu tenho essa roupa aqui. Então isso aí é meu. Não conseguia acumular. Qualquer dívida poderia ser tomada. Hoje, se alguém dever para algum banco, o banco talvez pegue o bem. Mas isso não é tão fácil. Naquela época não, o camarada ia lá, opa, o que está acontecendo? Você está devendo? Então eu vou levar a sua roupa. Jesus tinha falado dessa realidade um pouco antes, quando ele disse, olha, se alguém vir pegar a tua túnica, dá também a capa. Então a realidade era essa, queridos. Vocês lembram lá É claro que existe um tempo aí, tem uma distância grande, mas a relação é paralela da viúva que disse, olha, ficou a dívida e o pessoal vai vir pegar os meus filhos como escravos. Porque a dívida tinha que ser paga. Tinha que ser paga. A dívida precisava ser paga. Ninguém conseguia acumular. Acumular aqui significa ostentar, ser extravagante. Os camaradas que conseguiam reter, eles eram extravagantes. E é disso que Jesus está falando. Da extravagância. Quando Jesus propõe uma teologia sobre dinheiro, ele propõe também que nós precisamos ter o que é necessário. Nada mais, nada menos, mas o necessário. O pastor vai falar disso semana que vem. O que é necessário. Isso significa que algumas coisas são supérfluas na nossa vida. Isso significa que eu posso ter uma Ferrari. Eu posso chegar aqui de Ferrari, com essas sandálias, né? De Ferrari. Tá rindo, né, pastora? Tá rindo. Mas, queridos, é compatível com a minha posição de cristão, de servo de Deus, na palavra de vida de Rio Branco, esse negócio? É compatível? É compatível, Rui? Não é. Não é, querido. Chega o Júlio aqui de Rolex, com Tag Heuer, um relógio de sei lá quanto, 100 mil reais. Ou alguém com o sapatinho do presidente de 8 mil reais. Gente, para que alguém tem um sapato de 8 mil reais? É sobre isso que Jesus estava falando. Quando ele disse de roupas, ele disse, as coisas não podem determinar quem vocês são. Vocês estão em outro lugar agora. Porque ele está falando de lugar, céu
e terra. As roupas não determinam mais quem vocês são. Não determinam mais quem vocês são. É disso que Jesus está falando. Não faz diferença você chegar com a sua papete. Você chegar com a sua papete. Ou você chegar aí com um sapato aí, sei lá, aquele do presidente. Não vai fazer diferença. Não faz. E nós agora estamos vivendo um contexto em que eu estou próximo de pessoas. Vocês vão ler, e aí vai chegar no Atos, que é o boom do negócio. E o pessoal que era rico começa a se igualar por causa do Evangelho. Começa a compartilhar com os irmãos. Começa a descer. Jesus não está fazendo uma teologia que condena que você estude, que você tenha, que você conquiste. Ele não está falando nada disso. Ele está falando que você não é mais da terra. É isso que ele está falando. Você não é mais da terra. Eu não sou mais da terra. Não faz diferença, querido. Não faz diferença. O terno de 2 milhões de dólares. Não faz diferença. Eu e o pastor chegarmos aqui, eu de Ferrari, e ele tem que ser um carro maior, né? Para caber ele. Aquele o Tesla. Aí, já vem. Queridos, nós não somos mais desse mundo. Eu não pertenço mais a esse mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Jesus, ele continua dizendo, olha, juntem tesouros no céu. Eu gostei dessa fala de Cristo porque ele não falou qual é esse tesouro no céu. Ele não falou qual é esse tesouro no céu. E eu gosto muito dessa fala porque no Apocalipse o João ele fala algumas coisas, né? Lá vai ter ruas assim, muros assim e tal, aquele negócio todo. Só que nada daquilo faz parte do mundo de Deus. Tudo aquilo faz parte do nosso mundo. O mundo que está lá no céu não pertence a esse mundo, queridos. É isso que Jesus estava dizendo. Por isso ele deixou os 3 pontos. Tesouros no céu. Porque eu não posso imaginar, você não pode imaginar, a IA não pode criar. Porque tudo que está aqui na terra está preso a essa mente que pode imaginar. Tudo que nós formos criar de tesouro é o que a gente conhece de tesouro. É ouro, é diamante. O que tem lá não é nada disso. A palavra diz que Ezequiel teve uma visão e ele viu um homem que resplandecia e ele era todo de pedra preciosa. E ele conta daqueles anjos, daquele negócio todo. Você vê que a escritura ela é tão perfeita e de Deus que em nenhuma outra mitologia tem um negócio desse, uma visão dessa. Todo mundo vê o que a gente pode, teoricamente, imaginar. Todos os outros deuses são imagináveis, o nosso não. Os tesouros dele não são imagináveis. Mas são esses que devemos juntar. São esses que devemos juntar. E como juntar? Colocando o coração no lugar certo. Jesus responde no 21, porque aonde está o tesouro? Aí está o teu coração. Essa é a frase que aplica e fecha o primeiro raciocínio, céu ou terra. Tesouros no céu ou coisas na terra. Porque na terra não tem tesouros. Na terra tem coisas. Então Jesus ele vem dizer, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
E essa afirmação de Cristo é uma pergunta para mim. É uma pergunta para você. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Eu preciso, diante de Deus, responder essa pergunta e decidir. No capítulo 19 de Mateus, chegou um homem diante de Jesus, um jovem, e ele perguntou: mestre, ele chegou reconhecendo Jesus como alguém que ensina: mestre, bom mestre, como eu faço para entrar no céu? Aquele camarada talvez tivesse entendido alguma coisa do que Jesus já tinha falado, ou era uma pessoa próxima da Escritura, porque na Escritura o céu nunca esteve escondido. Isaías viu o céu, Ezequiel viu o céu, Jeremias viu o céu, Davi contemplou o céu, o Rei da Glória. Era normal para os judeus falar de Deus e do céu. E esse camarada faz: como é que eu faço para entrar? Porque eu já sei que é bom. Jesus falou no verso 21, eu vou lá para não citar errado, 19, 21, ele disse: você quer ser perfeito? Porque para entrar no céu tem que ser perfeito. Vende todos os teus bens. Jesus identificou os tesouros daquele homem e falou: se desfaz de todos os teus tesouros. Você tem muitos tesouros aqui na terra. Vende todos os teus bens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Querido, o crente é o camarada que não tem nada. Ainda que ele tenha tudo, ainda que ele tenha posses, é o camarada que não tem nada. É a pessoa que não tem nada. Eu gosto de uma música do Arraiz que ele fala assim: Senhor, me dá os bens que eu possa deixar, abandonar a qualquer momento. Esse é o crente. Aquele camarada que está até bem às vezes. Tem uma boa casa, uma boa família, tem um bom carro, tem uma boa situação, talvez estudou, tem uma posição acadêmica, uma posição social, mas ele não tem nada disso, queridos. Ele vive como se não tivesse, porque ele tem um tesouro escondido no céu, porque a sequência desse verso se cumpriu na vida dele. Depois vem, ele disse para esse homem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Depois vem e segue. Quem segue a Jesus Cristo só tem Jesus Cristo. Quem segue a Jesus Cristo só tem Jesus Cristo. E não precisa de nada mais. E ele olha em volta e ele vê que tudo que ele tem agora é porque ele tem Cristo. E com esse olhar em volta é que a gente continua nesse texto percebendo que se os seus olhos são a lâmpada do corpo, se eles forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se eu digo que sou crente, como eu estou vendo a minha volta? A pergunta é: eu estou vendo a minha volta? Porque Jesus diz: se os teus olhos são os olhos, a lâmpada do corpo. Ou seja, para onde eu olho está iluminando. Mas ele coloca uma condição: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Há uma condição para que eu e você seja luz. Os nossos olhos têm que ser. Quando eu estava lendo esse texto,
Eu lembrei imediatamente de um texto que eu ouvi na semana passada. Salmo 119. Eu ouvi Salmo 119 a semana inteira no carro, porque eu sempre esquecia onde eu tinha parado, e aí eu voltava do primeiro. Tá rindo? Eu falava, pô, onde é que eu tô? Aí eu olhava na minutagem, né? Eu falava, vou ter que voltar do início, porque não tem como correr aqui. E ele não fala os versículos, né? Ele fala Salmo 119. E aí vai falando, e a gente dirigindo, tal. E aí chega a ponte, tu fica bravo, né? Aí tu fica prestando atenção no texto, né? Aí, mas tu não sabe em que verso tá. E aí eu lembro que, em certo momento, tem o verso que diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aí eu li esse texto e eu pensei, poxa, será que Jesus estava pensando nisso? É uma coisa da minha mente, né, irmão? Será que Jesus estava lembrando de Davi? Olha só, né? Que coisa. Porque no mesmo texto, o Davi também fala, porque a tua palavra, ela é que é a lâmpada para os meus pés. Aí eu falei, opa, abre o meu olho para eu ver a tua palavra. A tua palavra que é a lâmpada. Olha. Coisa da minha cabeça. Mas está na Bíblia. Se os teus olhos forem bons, querido, todo o teu corpo será luminoso. E aí vem um problema. Aqui ele está falando de cegueira espiritual, ou um olhar totalmente terreno. Por que terreno? Porque não consegue enxergar o céu, querido. Não consegue enxergar o céu. A característica do crente é aquele camarada que vai falar do céu, vai querer o céu, vai ansiar pelo céu e por isso vai sofrer, porque ele já não é mais daqui. Então tudo que está acontecendo aqui vai maltratar o crente. Esse é o crente de verdade, sou eu e você. A gente vai ser maltratado por tudo que acontece aqui. A gente vê a pessoa na rua vagando, a gente se sente afligido. A gente vem dirigindo e a gente vê sujeira no chão, a gente se sente afligido. Tudo que não é luz aflige, a gente tem que afligir. Mas será que eu estou enxergando tudo isso como ruim, como mal? Ou eu estou cego? Se eu estou cego, eu estou vivendo em trevas, é o que Jesus está falando. Se o meu olho é um olho doente pela cobiça, pelas coisas dessa terra, eu não consigo enxergar o céu. Eu não vejo luz nenhuma. Eu estou vagando aqui mesmo. Porque o apóstolo Paulo ele disse que o príncipe deste século, ou seja, o diabo, cegou a mente daqueles que estão nesse mundo, para que eles não vejam a esperança da glória. Isso é muito sério, queridos. E quantas pessoas pensam que estão seguindo a Jesus, mas os seus olhos são maus. E ele está perdido em trevas. Temos que tomar muito cuidado, porque as coisas se transformam e vão se tornando cada vez mais legais, né? Na década de 90 tinha aquele negócio forte da teologia da prosperidade. A igreja de investimento, né? Dá X e você vai receber X ao quadrado. Dá X ao quadrado e você vai receber X à sexta. Dá X à sexta e você vai receber X à décima, né? Deus como um banco de investimento. Hoje não. Hoje é Deus, é aquele que te proporciona uma vida prazerosa nessa terra. É isso que é pregado. Então a teologia não é mais a da prosperidade, é a teologia da tranquilidade, né? Financeira. Essa é a teologia que temos hoje. Então, é o que as pessoas buscam. Mas esse texto diz que onde é que está o nosso tesouro? E para onde a gente tem olhado? Essas são as perguntas. O autor de Hebreus ele vai dizer que a gente tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo ele vai dizer que
nós devemos pensar. E em tudo que você olha, você pensa nas coisas que são no alto. Nas coisas que estão no alto. É muito prático esse texto, porque eu consigo me analisar agora, lendo o texto, ouvindo o texto, eu já consigo dentro de mim falar com Deus e dizer: Deus, acho que eu estou cego, ou eu acho que estou caolho. Eu já consigo. Os olhos da cobiça, eles impedem que a gente enxergue o caminho de Cristo. Aquele homem do capítulo 19 estava claro. Ele não sabia, queridos, porque antes ele disse para Jesus, Jesus disse: você quer entrar no reino? Depois vocês leem lá o capítulo 19. Sabe o que você faz? Cumpre a palavra. E aí você vai entrar no reino. Aí ele: já faço isso. Já obedeço os mandamentos. Dizimo, sacrifico, né? E Jesus desmantela ele. Isso não é cultuar. Porque ele estava falando de culto. Ele estava falando de culto. Eu já faço tudo o que tu pede. Eu já sirvo. Eu já cultuo. Jesus não é assim não. Agora você tem que ter outro tesouro. Foi isso que Jesus disse para ele. Se desfaz desses tesouros e vem com o verdadeiro tesouro. Vem seguir no caminho do verdadeiro tesouro. Essa é a proposta de Cristo, que é concluída no verso 24. E aqui é pesado demais, principalmente depois do que a gente ouviu no domingo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Esse texto, esse verso, queridos, simples do jeito que é, traz talvez o maior perigo da vida evangélica. O ânimo dobre, a vida dupla. Tiago ataca isso, ele diz: olha, ou você acredita ou você não acredita. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. O Paulo, ele diz a mesma coisa: ou você tem uma fé pura, baseada em amor, ou você é um inimigo da cruz. Ou você está vivo ou você está morto. Jesus, ele vem lutando contra isso todo esse capítulo 6, falando desse contexto de culto, de serviço ao Senhor. Esse contexto é um contexto de culto, queridos, de entrega ao Senhor. É esse contexto. Ele fala de como eu sou caridoso, servir ao Senhor. De como eu sirvo ao meu irmão, né? E ao meu próximo. Ele fala de oração, devoção, intimidade com Deus. Ele fala de relacionamento entre irmãos, perdão, que é a maior expressão de amor. E ele fala de jejum. Tudo isso é culto. O único cara que eu vi falar isso foi o Eugênio Peters. Ele coloca o título na mensagem: o culto ao Senhor. Eu achei isso legal. Tudo isso é uma vida de culto. Mas hoje, para eles talvez isso fizesse mais sentido, porque para nós hoje culto é vir até aqui, cantar louvores. Criou-se esse ambiente. Só que tem muito mais, que é muito menos. Por que eu disse isso? Tem muito mais para viver em Cristo, que é muito menos do que a gente quer fazer aqui. Talvez a gente se prepare. A irmã estava preocupada com a canção.
nós estávamos preocupados com a canção, mas nada disso faz sentido se eu tenho um ânimo duro, se os meus olhos são maus, se eu não tenho um tesouro aqui, se o meu jejum não é verdadeiro, se eu não perdoo o meu irmão, se eu não estou em devoção diária com Cristo, jogado, arrebentado ali com Cristo, em quebrantamento, se não há caridade verdadeira, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. Mas nós estamos num ponto que nem vir até aqui já não é mais culto. Nós estamos num limiar perigoso da igreja de Laodiceia. Eles eram o quê? Cegos. Jesus Cristo foi claro, ele falou, olha, fala para essa igreja aí, o anjo da igreja, né? Fala para essa igreja que eles têm que buscar o verdadeiro ouro. Eles tinham dinheiro, queridos. Era uma igreja motivada pela ambição. Está lá em Apocalipse. Que tinha outros senhores, mas não Deus. Não o verdadeiro Deus. Não o verdadeiro Senhor. A luta que temos hoje, o pastor tem falado de discipulado, porque o discipulado ele leva-nos a um caminho, né? Nós vamos ser discipulados para nos tornarmos discípulos de alguém. E quem é esse? De Cristo. Por isso ele fala muito do Evangelho, que temos que retornar ao verdadeiro Evangelho, porque esse é o verdadeiro Evangelho, queridos. Esse é o verdadeiro Evangelho. E aí vem a pergunta, Daniel. Se não cantássemos lá, não faria diferença. Se não tivéssemos som nenhum, não faria diferença. Se só tivéssemos reunidos aqui, como os caras se reúnem na África, continuaria sendo culto. Só faz diferença se essa palavra está sendo perseguida por nós. Só vai fazer diferença quando acontecer isso. Quando nós servimos somente a um Senhor. A um Senhor. Tinha aqueles crentes malucos da antiga, né? Que tudo era Deus e tal, aquele negócio. Eu tenho um amigo assim. E esses dias eu estava conversando com ele sobre uma situação corriqueira. Ele é um homem que prega também. De uma igreja em que a abnegação é doutrina. A abnegação é doutrina. Até certo ponto, isso é bom. E ele diz que para ele isso é primordial, porque ele sabe onde ele estava. Eu acho isso tremendo, pastor. Ele fala, cara, eu fui liberto da cocaína. Eu não tinha mais nada. E hoje eu tenho Cristo. Então tudo que eu tinha eu não quero ter. Tem algumas coisas que tu ouve assim, fala que isso é loucura, mas o cara é louco por Cristo. Fala, meu, tem sentido. Cristo alcançou essa pessoa. E nós conversávamos sobre a situação bíblica. E ele disse, cara, não tem sentido isso acontecer. Porque agora a gente é crente. Sabe o que está faltando na vida dessa pessoa? Oração. Porque a partir do momento que tu orar, tu vai ver quem é Deus. Eu parei para pensar, rapaz, tem sentido. E aí a gente vem para onde? Sermão do Monte. Ter um Senhor. Quando ele me disse isso, imediatamente eu lembrei do A.W. Tozer. Tem um livro que ele diz A Negligência dos Hipócritas no Dever da Oração. Esse é o título do livro. Eu falei, meu Deus, que livro é esse? Eu não estou falando que eu sou melhor que eles. Eu estou falando que está na hora de eu ter um senso de que eu preciso ter um Senhor apenas. Quantas vezes eu chego aflito em casa e preocupado, é porque eu talvez não tenha só um Senhor. Porque talvez eu ache que eu estou fazendo alguma coisa. Porque essa música não fez sentido para mim. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego. Pois não há outro além de Ti.
quantos dos nossos dilemas e problemas seriam resolvidos, ou pelo menos aniquilados, quando a gente estivesse diante de só um Senhor. Quando Paulo estava preso, ele tinha um Senhor só, querido. Está claro aquilo ali, ninguém é preso e fica cantando louvor, querido. Isso é loucura. Isso é ter um Senhor só. E tantas outras histórias que a gente pode ler de homens e mulheres que devotaram a sua vida. Eu ouvi um testemunho no ano passado de um homem que se converteu. Vocês conhecem muito esse homem. Ele disse que leu a Bíblia em um mês, logo após ser convertido. Na mesma hora eu pensei, isso não é uma coisa normal. E hoje ele é o pastor presidente dessa obra. Falei, esse cara tem um Senhor só. Esse cara tem um Senhor. Não há negociações, queridos. Às vezes a gente pensa, é loucura. Esse cara está muito fanático. Mas não é, queridos. Vai andar com essa pessoa que tu vai ver. Essa pessoa tem um Senhor só. Quem tem um Senhor só, tem um tesouro escondido, guardado no céu. Quem tem um Senhor só não tem tempo para brigar com o seu próprio irmão, porque, meu Deus, eu tenho um Senhor que é o mesmo do meu irmão. Não tem tempo para, pastor, teria que fazer dessa forma ou de outra. Nós não temos tempo, queridos, nós temos um Senhor, é por isso que estamos aqui. Essa casa, essa instituição, ela não é movida por decisões paralelas, não, nós temos um Senhor. Tem coisas que são necessárias, mas não são eternas. Os nossos olhos deveriam estar nas coisas eternas, na palavra. Hoje o pastor pediu para o pessoal levantar e eu lembrei, poxa, era assim que a gente fazia. Faz diferença ou não? Não sei, mas eu tenho um Senhor. Eu tenho que me levantar quando essa palavra, quando a voz dele ecoar, eu tenho que me dobrar, eu tenho que me curvar, eu tenho que tremer, eu tenho que ansiar, porque eu tenho um Senhor, querido. Quantas vezes eu sou confrontado, eu deito na minha cama e eu penso, meu Deus, hoje eu não dobrei o meu joelho. Eu orei só em pé, ou isso ou aquilo. E eu fico, mas será que eu estou virando religioso? Eu tenho que me ajoelhar para orar? Coisa de doido, talvez. Mas eu tenho um Senhor, queridos. Eu tenho que me prostrar. Eu tenho que me dobrar. Eu não tenho direitos, porque eu sou um servo. Eu tenho um Senhor. Essa palavra Senhor foi um tremendo problema para os apóstolos. Porque para os romanos, qualquer um que dissesse que tinha um Senhor, tinha que dizer que esse Senhor era César. E os apóstolos diziam que o Senhor era Jesus. Essa palavra hoje deveria ser um tremendo problema para nós também. Porque nós deveríamos lutar contra o pecado, confrontar o pecado, amar o pecador. Porque esse Senhor fazia isso. Mas o máximo que a gente quer às vezes é colocar o pecador dentro da nossa igreja. Mas a gente não tem aquele negócio, eu tenho um Senhor aqui. Hoje um jovem me falou, poxa, eu entendi porque você falava de 70 vezes 7. Ele não é um crente, está bem distante de ser. Sua poderosa mão de Deus para alcançar um pecador. E ele disse, eu preciso perdoar tanta gente. Eu pensei, meu Deus, só a palavra alcança as pessoas. Só a palavra. O que eu preciso, o que você precisa é a palavra. O que precisamos proclamar é a palavra.
Às vezes não são fórmulas da internet, né? É só essa palavra simples, querido. Simples. Quem você serve? Eu sirvo a Jesus. O grande confronto é que você tem que aborrecer um. Você tem que aborrecer um. E na maioria das vezes a gente está perdido entre o que é pecado e o que é embaraço. O texto bíblico trata esse assunto de servir lá em Hebreus, no capítulo 11 ou 12, e ele coloca essas duas facetas da vivência cristã, o pecado e o embaraço. E aí eu fico pensando, poxa, o pecado me faz morrer. Assim que eu peco, eu estou distanciado de Deus, eu careço da graça e do sangue de Jesus para que eu adentre novamente. O sumo sacerdote, que já tinha sido apresentado no mesmo texto de Hebreus, ele vai nos colocar novamente na sala do trono. Com uma limitação, que ele também apresentou. Se eu começar a ficar fazendo demais conscientemente, já não há mais arrependimento em mim. Então tem um perigo aí. Mas esse texto que fala do pecado, fala do embaraço. E o embaraço é aquilo que nos prende e nos impede de caminhar. Se a gente amarrar o pastor numa corda, eu quero ver se ele sai daqui. Amarra ele todo aí, deixa ele, vai ter que ir que nem uma minhoca, né? Se retorcendo lá para subir na nota. Não vai andar. Amarra o Fernando ali, todo embaraçado, né? Não vai, querido. E ele é bem claro, ele fala, olha, para correr a carreira que está proposta, né? Deixem o pecado e o embaraço. Esse caminho de servir a um Senhor só, eu devo identificar o que é pecado e o que é embaraço. O embaraço, ele não está nítido. Não é pecado. Mas com certeza ele vai me impedir de servir a Deus. E a cobiça, que é o que Jesus está tratando, gera muito embaraço. Porque a gente fica naquela, Deus não quer que eu não prospere. Deus quer que eu prospere. E a gente fica caminhando naquela linha entre priorizar a Deus e não. Eu não vou mais adiante porque a gente já vai entrar na semana que vem. Mas quem serve prioriza, queridos. Prioriza esse momento. O irmão. Uma ligação. Eu falei com um irmão essa semana e ele falou, cara, que legal que você lembrou de mim. Eu falei, poxa, mas vamos ter a ceia aí, cara, vamos cultuar no outro domingo. E aí ele contou uma situação, eu falei, vamos orar. Ele, que bênção, irmão. O evangelho que eu vivo tem que contemplar isso. Mas eu estou tão embaraçado. Tão embaraçado. Jesus Cristo usa a palavra entretido, lá em Lucas. Eu estou tão entretido, tão ocupado com as coisas desse mundo, e as coisas desse mundo envolvem o que Deus me deu, e é necessário, porque o meu emprego foi Deus que me deu. E é necessário para eu sustentar minha família. Mas tem outras coisas que não foi Ele que me deu. Mas eu peguei mesmo assim. Esse é o embaraço. Eu preciso, queridos, servir a esse Senhor. E para servir a esse Senhor, eu tenho que identificar quais são os outros deuses. Nesse contexto é a riqueza, a cobiça, a ambição, que é o desejo desenfreado por algo, que se torna maligno e toma o lugar de Deus. E então eu já não enxergo mais nada. E não tenho um céu. Eu faço parte só dessa terra. Que eu e você
que nós tomemos uma postura de termos um Deus só. E a gente começa a identificar o que é embaraço na nossa vida. Porque pecado, Jesus Cristo, Ele já perdoou. Há arrependimento em mim? Há arrependimento em você? Há disposição para deixar o pecado? Já era. Você é um filho pródigo? Pode vir. Tem anel no dedo. Tem um cordeiro assado. Mas no embaraço, é necessário que eu identifique o que é embaraço na minha vida e passe a servir somente um Deus. Somente um Deus. Israel é o maior exemplo, queridos. Não há um exemplo maior do que Israel. Foi chamado para ter um Deus só. O Senhor falou para eles: olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Daqui a pouco, Israel tinha outros deuses. Depois do reino de mais riqueza dentro de Israel, veio a queda. Quando o pessoal estava... O texto bíblico diz que prata era que nem qualquer coisa no reino de Salomão. Tamanha era a riqueza que aquele país estava enfrentando. O pessoal estava nadando de braçada no dinheiro. Era isso que estava acontecendo. Prata era um metal sem valor. Está escrito no texto, você pode ler lá. Reis e Crônicas. Prata era um metal sem valor na época de Salomão. O pessoal não queria prata, Val. Não, só quero saber em ouro. Não vem com prata, não vem me pagar com prata. Era assim que o pessoal estava. De repente, eles começaram a se corromper também com outros deuses, além do Deus que eles já tinham, que era o dinheiro, que era a posição, o status. E eles não serviam mais o Senhor. E aí foi queda atrás de queda, querido. Até que foram cativos. E nunca mais, a não ser no reino que virá, eles serão o que já foram. Só quando Jesus restaurar Israel, Israel se tornará novamente o filho, o servo que Deus quer. Todo o texto bíblico está recheado de pessoas que abandonaram o Senhor porque estavam servindo entre dois deuses, e chegou um momento que isso se tornou insustentável. Que haja decisão em mim, vamos ficar de pé. Que haja decisão em você. Que a nossa comunidade decida por servir um Deus só. Somente um Deus. Somente um Senhor. Nós não seremos servos dos nossos desejos. Nós não seremos servos da nossa ambição. Nós não seremos servos das circunstâncias. Nós não seremos servos de qualquer outro Deus. Nós seremos servos do Deus Altíssimo. Porque, como foi pregado no domingo, não há Deus semelhante a Ele. Não há nenhum outro. Essa canção diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero para minha vida, Senhor.
que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara com a presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.